Meu amigo, minha amiga, para quem não me conhece, meu nome é Elvio Fernandes, o seu qual é? Espero que todos vocês estejam muito bem com saúde. Tomou um susto ontem com um aumento de 45,45% de reajuste, na verdade, da tarifa do táxi. A gente já vem com um estudo apresentando uma planilha de estudo técnico sugerindo ao poder concedente um aumento. E a sugestão foi de 20 a 25% e não 40,45%, como foi apresentado. Particularmente o Elvio, e eu estou falando achei excelente que tenha vindo a 45,45%. Por quê? Pô, eu tenho uma visão de mercado um tanto quanto diferenciada de uma boa parte dos taxistas. Sou um visionário? Sou. Sou um cara que chega lá na frente? Sim. Tá? Mas em cima de quê? De estudos e de debates feitos com pessoas que têm expertise, que têm uma massa crítica e experiência nesse segmento. Eu abro amplos debates com, inclusive, quem fez esse comentário no dia 13 de março, portanto há 12 dias atrás, o engenheiro Nelson Prata. Eu gostaria de compartilhar, inclusive, o comentário que ele mandou no meu PV e deixou abrir para todos. Falar, olha, gente, é massa crítica sendo construída. Eu acho que é importante que todos tenham acesso a essas informações, porque não é só um palpiteiro dando palpite no poder público, no poder concedente. Que a gente, assiste até o final que você vai entender bem, e na minha análise final, eu vou deixar as coisas muito claras. Abre aspas. O comentário que foi feito pelo engenheiro Nelson Prata no dia 13 de março. Bom dia, Elvio. Realmente existem sofismas, demagogias, populismo e blá 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 nesse debate. Mais uma vez, ao que parece, vocês de São Paulo, talvez por ingenuidade, talvez por desconhecimento dos fundamentos do táxi, estão se deixando levar pelas sutis armadilhas e artimanhas do poder concedente, que é o responsável pelo total desequilíbrio da matriz de transporte em função da omissão quando da invasão do Uber no país. Você mesmo, no caso eu, acaba de afirmar em seu áudio que o Sintetaxi apresentou planilha de custos ao gestor municipal contendo o reajuste percentual para a tarifa. Ora, no entendimento dele, isso é uma anomalia jurídica, pois tarifa é preço público. Nós demos sugestão. Portanto, cabe exclusivamente ao poder público concedente estabelecer essas tarifas, pois a modicidade tarifária é um dos condicionantes do regime prestacional do modal público táxi. Nós sabemos, tanto é que sugerimos um reajuste de 20% a 25%. Um sindicato jamais deveria cair numa armadilha como essa, pois no fundo é uma admissão da aceitação desta sutil forma de desregulamentação do serviço. Realmente muito perspicaz a colocação dele nesse momento, né? No máximo, o sindicato poderia dispor de mecanismos de metodologia e cálculo tarifário, de modo a se ter uma base de comparação da metodologia usada pelo poder concedente, de modo a permitir uma tomada de posição da categoria diante do reajuste. E é isso que eu coloquei para ele. Nós sugerimos, não impusemos, mesmo porque não pode. É o poder público que concede. Vamos voltar. O maior erro é do próprio poder concedente paulista, que ajudou dessa forma decisiva a colocar esse elefante na sala. O anômalo serviço privado de passageiros e agora diante do destrave, no caso anunciado, dar uma de Pôncio Pilatos e lavar as mãos impunemente, fugindo de sua responsabilidade. Abre aspas, quem pariu Mateus, que o embale, fecha aspas. Como técnico atual das áreas operacional, tática e estratégica setorial composta pelo binômio trânsito e transporte, afirmo que o Sintetaxi, se não tem o dever, deveria exigir primeiro um estudo sobre o deflacionamento da tarifa pública do táxi desde a invasão desse elefante. As plataformas do Uber 99 e por aí vai. No caso de recusa por parte do gestor público municipal, então o Sintetaxi deveria exigir uma delegação oficial por escrito para então sugerir a tarifa deflacionar. Mas foi o que nós fizemos, sugerimos. Táxi é um serviço público, está na lei. Essa enrolação toda reside no fato de que o cálculo desse deflacionamento
revelará o desgaste ocasional da criminosa admissão da usurpação da função pública exercida centenariamente pelo modal público táxi. No Brasil, artigo 328 do Código Processual de 1940 e no mundo. Portanto, é uma prova que se recusam a produzir. Pior ainda, tentam transferir esse condicionante fundamental que justifica a existência de um serviço público para terceiros, como sindicatos. É também uma cínica forma de camuflar o erro e ainda por cima continuar no descaminho da irresponsabilidade, desregulamentação de um serviço eminente público que existe há quase 4 séculos no planeta. Essa prova irá transbordar, inclusive, para a identificação de uma corresponsabilidade do poder público, derivada da omissão diante do elefante colocado na sala, que atinge em cheio os neoescravos, parceiros dessas plataformas que viabilizam o baratinho ou o dumping econômico e clássico, aplicado por essas plataformas predadoras, cujo objetivo final é estabelecer um monopólio ou oligopólio, no caso é Uber e 99, desalojando o táxi e os demais modais competentes na matriz de transporte urbana. Diante desse quadro, não é mais possível admitir a exclusão do viés técnico-científico nesse debate, uma vez que os enormes custos causados pelo insano desequilíbrio imposto à matriz de transporte urbana já está sendo pago por toda a sociedade. Aliás, gastos inúteis, pois o problema de fundo resta impacto nesse imbróglio camuflado de avanço tecnológico, da livre iniciativa, de empreendedorismo, etc, etc, etc. A questão do preço dos combustíveis é, na verdade, mais uma camuflagem das causas subjacentes reais desse desgoverno imposto pela Lei 3.640 de 2018, pois no governo Sarney a inflação chegou a incríveis 87% ao mês, tendo Sarney recebido uma inflação anual de 242% ao ano e entregou seu governo com uma inflação de 1.972% ao mês. Nem por isso o táxi, bem como os demais modais de transporte matriciais, estiveram sob ameaça como estão hoje. E por aí vai piorar muito. Engenheiro Nelson A. Prata, especialista em trânsito, transporte e segurança de trânsito. Bom, houve um debate entre eu e o engenheiro, porque eu estava tentando explicar para ele, olha, isso que nós propusemos foi uma sugestão e não uma imposição, mas porque não existe imposição. Quem dita as regras de preço é o poder concedente, é o poder público. Isso no Brasil. No mundo do táxi é assim que funciona. Mas fizemos essa sugestão e apresentamos uma planilha de 20% a 25% no máximo. Inclusive na comissão, no Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade, o próprio Paulo Reis, que é o motorista de aplicativo, falou, olha, 25% eu acho que é um número interessante. Nós falávamos, olha, mas tem muito taxista que vai se sentir com medo, acuado, de repente é muito frente à tarifa dos aplicativos. Mas os motoristas de aplicativo também estão pedindo um reajuste e querem um reajuste, porque a própria tarifa deles, que hoje já é superior ao táxi, ainda está defasada. E está muito defasada frente a tudo isso. Olha, o Nelson Prata, nessa colocação, quando ele faz um comparativo com na época do Sarney, ele só esqueceu que lá existia uma correção monetária. Aqui nós não temos essa correção monetária. Estamos estagnados e congelados há 7 anos, sendo que os valores todos sobem a todo mês, a quase de 15 em 15 dias. Principalmente o que mais onera a nossa operação, que são os combustíveis. Então, quando fizemos essa apresentação, nós já sabíamos que ia ter burburinho, já sabíamos que ia ter os do contra, sabia que ia ter os negativistas, né? Bom, isso é normal, gente. Isso é normal. O grande detalhe é assim, digo no meu entendimento, a plataforma SP Táxi, ela vai poder dar desconto até 40%. Se você não tiver um valor considerável hoje, 45%, vamos falar considerável, um aumento considerável, vamos falar praticamente 50% a mais do que era cobrado antes. Mas se você colocar em equivalência a 7 anos, meu amigo, não é nada, devia ser mais. Muita gente, inclusive, falou, Elvio, devia ser o dobro. Pelo amor de Deus, o dobro já também ia ser demais.
Mas, gente, tudo tem que ser feito de doses homeopáticas. Nietzsche não. Maquiavel mesmo dizia: se é para dar notícia ruim, dá de uma vez. Eu não acho que foi uma notícia ruim, aumento de 45,45. E quando vem as coisas boas, dá aos poucos, porque é assim que o povo consegue ser controlado. Então, gente, como o SPTax é uma ferramenta que ainda está para ser lançada aí nos próximos 60 dias, quem sabe um pouco depois, porque tem um prazo de mais 30 dias, 90 dias, né? 60 mais 30, 90. A gente está tentando dar essa celeridade, mas a ferramenta vai nos ajudar e muito. Gente, entenda, você não é só um taxista, você não é um leva atrás. É uma empresa, você é um gestor. Você tem que entender que você tem que vender o seu serviço, fidelizar o seu cliente, transformar o seu cliente no seu amigo. E é isso que a gente vai fazer e mostrar aos poucos como se trabalha. Qual que é essa revolução, não só mercadológica, tecnológica, mas também de comportamento empreendedor, de entender o mecanismo de marketing, de negociação e principalmente de criar essa empatia e fidelidade com o seu cliente. A gente vai falar muito isso a respeito. Fique com calma, paciência, a gente vai colocando passo a passo, step by step, todos os passos nesse processo. Se gostaram do vídeo, acharam longo, mas gente, desculpa, não dá para ser mais sucinto. Deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike, mas me explica por que não gostou. Comenta aqui embaixo, vê se está inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, e compartilha para chegar ao maior número de pessoas. Pessoal, até amanhã num outro vídeo. Valeu!